Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração de como realizar a configuração da política de crédito dentro do sistema da Pactus. Para a gente começar, a gente vai acessar em nossa lateral direita, no canto superior, a gente tem uma imagem onde a gente consegue colocar uma foto de perfil e ao lado a gente tem a setinha. A gente clicando nessa setinha, a gente vai identificar que vai abrir uma outra aba e nessa aba a gente tem alguns menus, a gente vai selecionar configurações. Vai pedir a senha gerente, coloquei minha senha gerente. Ele vai abrir aqui a tela de configuração e nessa tela a gente tem aqui a opção de política de aprovação de crédito do cliente. Essa política de aprovação de crédito do cliente, ela vai ser utilizada ao realizar uma análise automática no ato do cadastro do cliente. Dentro do sistema, além dessa análise automática, o sistema também disponibiliza a definição de limite manual. Se ao realizar o cadastro do cliente, o lojista optou por fazer uma análise automática ou definir o limite automático, o sistema ele vai definir esse limite de acordo com essa configuração que for feita aqui. Ele vai estar consultando o score do cliente através dessa consulta de score e da configuração que for feita aqui, o sistema ele vai retornar se o cliente foi aprovado, a pontuação de score, a sugestão de limite e o perfil de score desse cliente. Então, a gente vai estar fazendo a ativação dessa política de aprovação. O primeiro campo que a gente vai estar configurando é o score mínimo para aprovação. Mais aqui abaixo a gente tem uma tabelinha. Essa tabelinha ela é informativa, ela auxilia os lojistas, tendo uma estimativa da média de quantos clientes se tornam inadimplentes de acordo com o perfil do cliente. Aqui no primeiro campo a gente tem o score mínimo para aprovação, né? A gente vai estar colocando uma pontuação de score. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 550. A gente aconselha sempre os lojistas a não trabalhar abaixo do perfil C, que abaixo do perfil C, o índice de inadimplência ele já se torna um pouco maior, mas fica a critério do lojista. Então, aqui eu coloquei 550. Ao realizar a análise no nome do cliente, o sistema ele vai consultar o score do seu cliente. Para fazer essa análise, é preciso ter pelo menos uma consulta de score ativa para estar fazendo essa análise. O sistema consultou o score do cliente, ele vai identificar a pontuação de score dele. Se o seu cliente, lá no SCPC Boa Vista, possui uma pontuação de score abaixo de 550, o sistema ele vai negar esse cadastro. Se for acima de 550, o sistema ele consegue fazer a aprovação desse cadastro e vai estar retornando para você a sugestão de limite, que ele foi aprovado, a pontuação de score e o perfil do cliente. Em seguida, a gente tem o limite máximo sugerido para cliente com perfil A. Nesse campo, a gente vai estar colocando o máximo de limite que a gente gostaria de estar trabalhando dentro da empresa, né? Vou colocar aqui uma sugestão de limite de 6.000. Não necessariamente o sistema ele não vai sair liberando esse limite máximo de 6.000, é somente para ele saber o máximo que ele pode liberar para os seus clientes que possuem o perfil A. Se consultou o score do seu cliente, ele é um cliente que possui o perfil A, esse cliente ele pode ter um limite máximo de 6.000, mas nem sempre vai ser esse valor de 6.000. Se for um cliente de perfil B, o sistema ele vai consultar o score do cliente e vai retornar uma sugestão de limite de acordo com a pontuação de score dele. A validade de aprovação, a gente vai estar colocando por quantos dias vai ser válido essa análise que for feita no nome do cliente. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma validade de 60 dias. Geralmente, os nossos lojistas, eles trabalham com uma validação de 30 a 90 dias, mas vai depender muito de lojista para lojista. Essa validade de aprovação, se eu fiz um cadastro para o meu cliente hoje, e daqui 60 dias ele volta até a minha empresa e quer realizar uma nova compra, o sistema ele vai me notificar que o limite desse cliente está vencido e vai ser necessário fazer uma nova análise no nome desse cliente. Em seguida, a gente tem dias de atraso bloqueio.
Aqui nesse campo a gente vai colocar por quantos dias com quantos dias você gostaria que o seu cliente fosse bloqueado caso ele estivesse em atraso a partir dessa quantidade de dias que você colocou aqui. Então, vou colocar um exemplo de 5 dias. Coloquei 5 dias, fiz a venda para o meu cliente. Ele está com 5 dias de atraso e vai até a minha empresa e deseja realizar uma nova compra. O sistema ele vai me notificar que esse cliente está em atraso e não vai liberar a venda para esse cliente. Para que ele consiga realizar uma nova compra, será necessário ele estar fazendo o pagamento da parcela em atraso. A gente deixa a critério do lojista adicionar a consulta do SPC Brasil e Serasa na aprovação do cliente. Então, se você marcar essa opção aqui, o sistema, na hora de fazer a análise, você vai precisar, além de ter a consulta do Score, vai precisar ter também a consulta do SPC Brasil e Serasa, para que ele consiga fazer para você essa análise no nome do cliente e retornar para você se ele possui alguma negativação no nome pelo SPC Brasil e Serasa, ou até mesmo pelo SPC Boa Vista. É uma informação que vai ajudar a você ter um conhecimento a mais no nome do cliente se ele tem alguma negativação em outros órgãos. A gente tem também a opção de não permitir a venda sem entrada para cliente novo. Então, se você marcou essa opção, cadastrou um cliente, o sistema ele já pede uma porcentagem mínima. Então, eu posso trabalhar com uma porcentagem de 30%, 20%, vai depender do valor que o lojista cadastrar aqui. Se eu fizer um cadastro de cliente e ele for realizar uma compra comigo, vai ser necessário ele ter pelo menos 20% do valor dessa compra como entrada para que ele consiga realizar essa compra dentro do sistema. E essa informação ela é válida para cliente novo. Se for um cliente que já tem mais de uma compra, o sistema não faz esse impedimento, mas tem a opção onde o lojista consegue colocar o valor da entrada. Em seguida, a gente tem o campo de considerar a renda cadastrada na ficha do cliente para sugestão de limite. Se eu marcar essa opção, e eu fiz uma análise no nome do cliente e retornou que o cliente é de perfil A. Nesse caso, o sistema iria sugerir um limite máximo de 6 mil. E ao realizar o cadastro, eu coloquei na ficha do cliente que ele tem uma renda de R$1.000. O sistema ele vai identificar que não faz sentido o meu cliente ele ter um limite máximo de 6 mil, sabendo que ele tem uma renda de apenas R$1.000. E nesse caso, ele vai vai tirar 30% do valor dessa renda como sugestão de limite. O próximo campo é pedir a senha gerente para cadastrar limite extra manual. Caso você marque essa opção, ao realizar o cadastro de algum limite para o cliente, você vai precisar estar colocando a senha gerente. Se o sistema, você fez uma análise automática, ele retornou para você uma sugestão de limite, e esse limite está abaixo do valor que você precisa para realizar a venda, você consegue também adicionar um limite extra manual para esse cliente, e se for marcada essa opção, ele vai pedir a senha gerente antes de você estar realizando essa análise no nome do cliente. Aí aqui a gente vai estar fazendo salvar as alterações, feita a configuração, a gente salva essas alterações, e essas alterações, essa política de aprovação de crédito, ela vai ser utilizada ao realizar o cadastro do cliente. Em relação à política de crédito, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o suporte para mais informações.